Defesa Nacional, Felipe Barros. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Uma alegria tê-lo conosco. Oi, Geisiane, boa tarde. Confesso que estava com saudade de vocês. Deputado, a nossa primeira pergunta é justamente sobre essa enrascada que PT e STF fizeram questão de enfiar o Brasil. A fala, deputado, chama bastante atenção porque eles ficam falando de diplomacia, mas a carta do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre não dizia absolutamente nada, eram 3 parágrafos que não diziam absolutamente nada, e o tom do Lula ao se referir a esse caso, é um tom bélico. Ele chega a mencionar, por exemplo, que se Donald Trump estivesse aqui no nosso país, ele seria investigado, seria preso, enfim, um tom completamente bélico, nada diplomático. Então, a nossa pergunta é quais são esses impactos e como é que o Congresso, aí, os seus colegas, estão vendo essa situação, essa enrascada que o Brasil se encontra? Excelente pergunta, Geisiane. Nós temos que compreender, porque na política não há nada por acaso. Então, fazendo um breve retrospecto, na campanha eleitoral dos Estados Unidos, o Lula declarou apoio a Kamala Harris e xingou o Trump de nazista. A primeira-dama brasileira mandou o Elon Musk para aquele lugar. Depois da vitória do presidente Donald Trump, não houve nenhuma tentativa diplomática de dialogar com o presidente Donald Trump, e o presidente Lula se limitou a mandar uma irrisória e mísera cartinha que sequer deve ter chegado nas mãos do presidente Donald Trump. Relembrando a todos vocês que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. Brasil e Estados Unidos têm relações diplomáticas históricas, importantes relações comerciais. O Lula, que gosta tanto de viajar com a primeira-dama Janja, já viajou quase o mundo todo, não foi em nenhum momento visitar o presidente Donald Trump, e isso tem uma razão de ser. O presidente Lula estava buscando esse conflito. Vocês devem se perguntar, mas como que ele estava buscando esse conflito? Ora, no maior estilo Venezuela e Cuba, que botam toda a culpa do desastre econômico dos seus países por conta dos regimes ditatoriais que eles vivem no embargo econômico norte-americano, o presidente Lula, que colocava a culpa do desastre econômico brasileiro no Roberto Campos Neto, que estava no Banco Central, agora não pode mais colocar a culpa no Banco Central, porque é o indicado dele, o Galípolo, que tem mantido a mesma política de aumento de juros do Roberto Campos Neto, mas é o indicado dele, agora o culpado é aquele negócio. A culpa é do Lula e ele bota em quem ele quiser. Não pode mais botar a culpa no Roberto Campos Neto nem no Banco Central, ele precisa arranjar um culpado externo. E ele arranjou um culpado externo. Ele vai colocar toda a culpa do desastre econômico em que ele enfiou o Brasil no presidente Donald Trump. Essa é a intenção do Lula. E, claro, uma intenção, para além disso que eu descrevi para vocês agora, eleitoreira. Ele quer se utilizar disso como plataforma das eleições do ano que vem. Não à toa, o presidente Trump anunciou as tarifas de 50%. Qual foi a primeira medida que o Lula tomou? Não foi buscar soluções através da via diplomática, não foi buscar uma interlocução com o Supremo Tribunal Federal para tentar aprovar a anistia, não foi nada disso. A primeira medida que o Lula tomou foi criar uma campanha publicitária. O ministro que está mais atuando nessa confusão toda é o Sidônio, não é o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Então é claro que o Lula quer levar o Brasil para o buraco, porque ele já percebeu que a campanha do ano que vem é uma campanha muito difícil para ele, se é que ele será candidato, e ele está se utilizando disso como uma plataforma eleitoral. Eu tenho defendido, Geisiane, que é a hora do protagonismo do Congresso Nacional. O Lula não vai querer resolver absolutamente nada. Então é hora dos líderes do Congresso Nacional, presidente Hugo Mota, presidente Alcolumbre, tenho conversado com os parlamentares que é hora do protagonismo do Congresso Nacional. Vamos aprovar a anistia, vamos caminhar com algumas pautas que defendam a liberdade de expressão, vamos colocar e rearrumar o nosso sistema de freios e contrapesos, vamos voltar a ser uma democracia saudável, vamos mudar a nossa diplomacia, que é hoje o mundo inteiro vê a diplomacia brasileira se alinhando às piores ditaduras e regimes autocratas ainda existentes no mundo. Na guerra de Israel com o Irã, o Brasil ficou do lado do Irã. Na guerra de Israel com o Hamas, o Brasil ficou do lado do Hamas. Então, existe essa necessidade do Congresso Nacional assumir o seu protagonismo e realinhar os rumos da democracia brasileira. Gustavo Lopes, nós estamos com o deputado federal Felipe Barros. Sua pergunta. Boa tarde, Felipe. Prazer falar contigo. Parabéns pela condução na Credem, tá mandando bem demais lá. Felipe, tu falou em relação à falta desses canais de diálogos, né, que existem da diplomacia brasileira e a diplomacia americana. Inclusive, a gente está sem embaixador
americano aqui no Brasil já há um bom tempo, né? Desde que o presidente Trump assumiu, ele não indicou ninguém aqui para ser o embaixador, e inclusive, né, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Itamaraty que ele tinha intenção de chamar a embaixadora brasileira lá em Washington, que é um gesto muito forte, que é ali pré-ruptura diplomática, né? Então, assim, se a gente está sem esses canais diplomáticos, e aí tu colocou essa questão da importância do Congresso tomar essa prerrogativa, quais são os caminhos que vocês estão tomando para manter esses canais abertos com os Estados Unidos, porque afinal de contas a gente não ganha nada, o país só perde entrando em rota de colisão, vamos lembrar, provocada pelo Lula e por essa tirania que a gente vive hoje no Brasil. Gustavo, excelente pergunta. Olha, o Brasil e Estados Unidos têm relações diplomáticas há mais de 200 anos. E nós já tivemos aqui outros mandatos do presidente Lula, tivemos Dilma, tivemos outros presidentes de esquerda ao longo de nossa história, assim como nos Estados Unidos, já tivemos presidentes republicanos, presidentes democratas, mas esse é o pior momento das relações diplomáticas dos Estados Unidos com o Brasil, e essa culpa é exclusivamente por conta da postura do presidente Lula e da sua política externa. Então, o que nós estamos fazendo na Credem? Toda manifestação que o Itamaraty faz, se alinhando a esses países que são países ditatoriais, autocratas, nós fazemos o contrário. Então, na guerra de Israel com o Irã, naquele momento o Brasil, através do Itamaraty, se pronunciou favoravelmente ao Irã. Nós aprovamos na Credem uma moção de apoio ao Estado de Israel, moção de apoio a Israel existir e se defender. Isso inclusive repercutiu porque o próprio ministro das Relações Exteriores do Estado de Israel agradeceu publicamente na sua conta do Twitter a Credem brasileira por termos aprovado essa moção. Que isso, na diplomacia, vale muito. Moções de apoio, declarações de apoio, tem um peso muito grande nas relações diplomáticas. Então, nós na Credem sempre estamos fazendo o contraponto a essa política desastrosa internacional do presidente Lula. Eu quero, nas próximas semanas, encontrar-me com o representante comercial dos Estados Unidos. Como você bem disse, estamos sem embaixador dos Estados Unidos no Brasil, porque não há uma confiança do governo norte-americano no governo brasileiro. Israel, por exemplo, já mandou para o Itamaraty há mais de um ano o pedido da troca do seu embaixador aqui no Brasil. O Itamaraty, por incrível que pareça, segura essa troca há mais de um ano. Então, certamente, se o presidente Trump indicasse o embaixador, seria dado o mesmo tratamento que estão dando ao Estado de Israel. Então, quero me encontrar nas próximas semanas com o representante comercial dos Estados Unidos aqui no Brasil, que é quem tem respondido pela embaixada, uma vez que não temos embaixador dos Estados Unidos por aqui, justamente mais uma vez para fazer esse contraponto à política externa do presidente Lula, e todas as vezes que acharmos necessário fazer esse contraponto à política internacional, nós o faremos. Deputado, nós sabemos que um dos primeiros países a se posicionar foi a China. A China está acusando Trump de coerção, de interferência na soberania de outros países, exatamente o mesmo argumento do Lula. A minha pergunta, tendo em vista essa declaração da China e tendo em vista também que os Estados Unidos agora não está mais vendendo terras, especificamente as terras agro ali daquele país para os chineses, e o Brasil faz esse movimento contrário, a minha pergunta é se tanto a pasta, né, que o senhor assumiu, a comissão que o senhor assumiu, tem algum posicionamento, alguma ação mais concreta. Eu sei que o senhor também bate bastante nessa tecla da China, e também a oposição como um todo, porque o que a gente está vendo é o Brasil se isolando cada vez mais, se aproximando cada vez mais de ditaduras e largando não só a democracia, mas os valores do Ocidente que nós sempre defendemos. Esse alinhamento do Brasil com a China já não é de hoje, né? Nós, desde o início do mandato do Lula, vemos esse movimento se intensificar de uma maneira muito rápida. O agronegócio exporta muito para a China. Agora, claro que a China tem visto nessa disputa Brasil com os Estados Unidos uma oportunidade para aumentar a sua influência no Brasil, em especial nos ativos estratégicos brasileiros. E é quanto a isso que eu tenho me levantado já há algum tempo, denunciando a venda de ativos estratégicos brasileiros
para a China ou para qualquer outro país, porque nós estamos falando de ativos estratégicos importantes para o Brasil, como o setor de portos, aeroportos, rodovias, minérios. Então, tudo isso é que coloca a soberania nacional do Brasil em xeque. O PT hoje tenta emplacar a narrativa de que eles defendem a soberania nacional, mas eles estão vendendo os ativos estratégicos brasileiros para outros países, especialmente a China, a preço de banana. Então, é perigosíssimo esse momento em que nós estamos. Repito aqui, em mais de 200 anos de relação de amizade do Brasil com os Estados Unidos, esse é o pior momento das relações, culpa exclusivamente do presidente Lula, que busca um alinhamento ideológico com as piores ditaduras e autocracias do mundo, em detrimento dos nossos parceiros comerciais, como os Estados Unidos. Jário de Serrão, nós estamos com o deputado Felipe Barros. Sua pergunta. Deputado Felipe Barros, cada vez fica mais clara que a ação de Donald Trump foi para mexer com o tripé que está complicando os Estados Unidos. O tripé é o governo Lula tirânico, com o Supremo Tribunal Federal que ataca a soberania americana na questão da liberdade de expressão, e a parceria desses dois com os chineses, que estão aí promovendo trabalhos tanto com o Supremo, na área de inteligência artificial, quanto com o Executivo brasileiro na colaboração na tal repressão às redes sociais, né? Vão cuidar da regulamentação. Duas perguntas bem básicas para você. Como é que avançaram as suas investigações sobre aqueles 37 esquisitos acordos com a China, que a gente não teve acesso a eles até hoje? E como é que você está vendo aí essa possibilidade de os Estados Unidos vão vir aí com uma grande campanha em breve para combate ao narconegócio, e como o Brasil vai ter que se posicionar em relação a isso? Qual é a mobilização no Congresso Nacional para que o nosso país colabore com esse trabalho contra algo que está destruindo o nosso país? Serrão, muito bom falar com você. Quando eu estive nos Estados Unidos, recentemente me reuni com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento norte-americano. Aliás, fazendo um breve parênteses, foi a primeira vez na história que o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados se reuniu com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento do Congresso norte-americano. Dentro de vários assuntos que nós conversamos, geopolítica mundial, a política norte-americana, a política brasileira, eu percebi uma preocupação muito grande com o avanço do crime organizado, não só no Brasil, mas como em toda a América Latina e nos Estados Unidos. Foi-me dito pelos deputados Corey Mills e Brian Mast que o crime organizado brasileiro já está presente em 18 estados norte-americanos. Eu tenho certeza que em algum momento isso terá uma repercussão não só nos Estados Unidos, mas especialmente no Brasil, porque eu quero lembrar vocês que o governo brasileiro se recusa a considerar o crime organizado brasileiro como organizações terroristas, sendo que já existem provas inúmeras que existe uma simbiose, principalmente no aspecto de lavagem de dinheiro, entre organismos terroristas do Oriente Médio e o crime organizado brasileiro. Operações da própria Polícia Federal têm mostrado essa simbiose financeira entre esses grupos terroristas e de crime organizado. Portanto, vai haver, em algum momento, uma grande repercussão em relação a isso. Estive também recentemente na Argentina, conversando com o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados de lá. Existe essa preocupação, principalmente por conta da nossa tríplice fronteira. O presidente Milei propôs uma criação de uma agência internacional de combate ao crime organizado na fronteira, que é uma proposta que eu considero não só legítima, como muito importante para combater o crime organizado na fronteira dos nossos dois países. Em algum momento, nós teremos que avançar nessa pauta. A partir do mês de agosto, a Credem vai focar muito na pauta da segurança pública e do combate ao crime organizado, do crime transnacional, porque essa é uma preocupação de todos nós. E, para além disso, a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, que eu também presido no Congresso Nacional, também a partir de agosto vai intensificar essas ações junto à Polícia Federal, à ABIN, nossa Agência Brasileira de Inteligência, e os demais órgãos que compõem o nosso sistema brasileiro de inteligência.
Então, em relação a essa questão do crime organizado, mais uma vez o protagonismo do Congresso Nacional em detrimento da falta de postura do governo federal, que, aliás, como já dito inúmeras vezes pela imprensa, o crime organizado tem diálogos cabulosos com esse governo, né, prefere um alinhamento com o governo Lula por razões óbvias e, portanto, o governo não vai fazer absolutamente nada para combater o crime organizado. Nós conversamos com o deputado federal pelo PL do Paraná, Felipe Barros. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Jornal da Oeste. É sempre uma alegria tê-lo conosco. O senhor já sabe, tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Geisiane, obrigado, um bom final de semana, fiquem com Deus. Nós somos mais de 18 mil telas aqui